Fala aí, galera. Aqui é o professor André, da Escola Maria Aparecida Mendes Silva Lacerda, do município de Pilar do Sul, estado de São Paulo, com a segunda parte da explicação sobre a AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo, que vocês devem executar aí até a semana que vem. Eu vou passar o prazo exato ainda, né? Esse conteúdo é direcionado aos alunos do 7º ano, né, da Escola Maria Aparecida Mendes Silva Lacerda. Então, continuando aqui, ó. Essa aqui é a segunda parte do vídeo. Então aqui, ó, questão 8. Vamos lá. Ó. Tem um texto aqui, uma narrativa, O Gato Malhado, Andorinha Sinhá, de Jorge Amado. E a questão 8 fala ali sobre, já vou antecipar para vocês, ó, sobre coesão e progressão temática. Então, coesão já falei no vídeo anterior, e progressão temática é aquilo que é o andar da história, né? É o passo a passo que vai acontecendo na história. Tá? Então isso aí é progressão temática. Progressão temática ela tem que fazer sentido, senão a história fica sem coerência. Então vamos lá, questão. As palavras destacadas no texto foram utilizadas para... Então, né? As palavras destacadas, está aqui, ó, está em negrito algumas palavras. Então para que elas serviram? Ó, o que está em negrito aqui? Ó? Primeiro, depois. Tá? Primeiro e depois está em negrito aqui. Essas duas palavras servem para quê? Né? Tem a ver com... Deixa eu ver se eu posso comentar aqui. Tem a ver com a progressão temática. Tá? Mas você vai escolher a opção aqui que for mais correta. Depois tem um texto aqui para a questão 9. Encurtando o caminho. Né? Questão 9, encurtando o caminho. Deixa eu ver aqui também. É o trecho de... O que é 7 histórias? Também é o trecho de uma narrativa. Aqui, novamente, um conteúdo sobre sentido conotativo. Bom, sentido conotativo. A expressão em destaque no texto tem efeito de, né, me dá um frio na barriga, né, me dá um frio na barriga. A gente sente frio realmente na barriga, né, ou está em sentido figurado, né? Então, qual seria o significado disso daí? É a questão 9. Vamos para a questão 10. Tem agora um poema de Fernando Pessoa chamado Presságio. E vamos lá, questão 10, ó, figuras de linguagem, ok? Já pus aqui em lápis, figuras de linguagem. Eu coloquei uma observação aqui também, ó, o eu lírico. Eu já falei para vocês, mas para reforçar, o que é o eu lírico? Né? Quando o poeta escreve um poema, necessariamente ele não escreve alguma coisa que tenha acontecido com ele, ou que ele esteja passando. Né? Ele pode criar um personagem para falar sobre um tema qualquer. Então esse personagem que o poeta cria, que o escritor cria, é chamado de eu lírico. Tá bem? Então aqui, ó, o uso da sinestesia, ó, figura de linguagem. Se você não sabe o que é sinestesia, vai lá no conteúdo da atividade número 3 que você vai saber. O uso da sinestesia, figura de linguagem presente no verso. Se pudesse ouvir o olhar, demonstra que o eu lírico, ou seja, que o personagem do poeta, o quê? Então, tem uma das opções aqui. Tá bom? Vamos acelerar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Já ficou com quase 12 minutos. Bom, para a questão 11, tem um texto aqui falando sobre adolescência. Bom, pelo menos aqui em cima é adolescência, né? E aí vem a questão 11, que é o tema do texto é tá? O tema do texto é o assunto principal do texto, não é? Então isso aqui você tem que analisar qual é o conteúdo principal do texto aqui, tá bom? Também a interpretação. Questão 12 e 13. As formigas. Então também mais um trecho de uma narrativa. Lígia Fagundes Telles. Vamos lá, questão 12. Deixa eu ver aqui. A narrativa característica de um conto. Essa daqui, ó, questão 12. Vocês se lembram das características de um conto? Lembram das narrativas? Conto, crônica, poesia, romance, novela. Todas são narrativas. Narrativas são contar histórias. Tá? E tem várias formas de você contar histórias, com vários gêneros narrativos. Né? Então, o conto é um deles. Né? Qual dessas características aqui
tem mais a ver com conto? Você vai escolher aqui a resposta, tá? Ó, o texto As Formigas é um conto e possui como características, qual a característica de um conto? Depois, questão 13. Localizar informação explícita. Então, essa aqui é uma informação que está bem clara no texto. Ó. Uma das personagens ficou de vigiar para tentar descobrir onde brotam o quê? Letra A, B, C ou D. Essa não é difícil, não. Só ter atenção. Aí tem um texto para a questão 14. A terra é natural. Que é um cordel, né? Patativa do Assaré, que nós, inclusive, já trabalhamos na primeira ou na segunda atividade, né? Trabalhamos cordel. Então, questão 14. Então, a questão 14 tem a ver com variedade linguística. Okay? O trecho do texto que possui linguagem formal é... Tá? Então, você vai procurar qual dessas opções aqui que tem linguagem formal. O Patativa do Assaré, ele usa bastante linguagem informal, mas aqui no meio tem frases que também são na norma padrão da língua. Então, uma dessas 4 opções aqui está na norma padrão da língua. Questão 15 e 16. Aí tem um texto aqui para responder a questão 15 e 16, A Incapacidade de Ser Verdadeiro, de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Vamos lá. Questão 15. O objetivo é inferir informação implícita, aquela que não está exatamente escancarada no texto. Você precisa aprofundar um pouco mais a leitura para conseguir compreender. Tá bom? A interpretação de texto não tem muito o que comentar. A questão 16 tem a ver com concordância verbal, que eu já falei anteriormente um pouquinho ali sobre concordância verbal. Né? Deixa eu ver aqui. Ó. As palavras em destaque, os verbos em destaque estão concordando diretamente com. Tá? Então você analisa aí com relação à concordância verbal. Eu não vou me aprofundar na explicação para não ficar mais comprido do que já ficou todo esse vídeo. Então era só para dar uma geral aqui na nossa avaliação de aprendizagem em processo do primeiro bimestre do ano de 2020 para os 7º anos. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, boa avaliação, boa prova. E no WhatsApp eu dou mais informações que forem necessárias. Abraço!